Boa noite, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Mais uma vez, falando a vocês através de vídeo, uma vez que nós não podemos estar juntos. E nesta noite, a noite do chamado Domingo de Páscoa, eu quero trazer a vocês uma mensagem que se intitula A Verdadeira Mensagem de Páscoa. A cristandade celebra e está celebrando então no dia de hoje a festa da Páscoa. Mas o que é Páscoa? De onde vem essa festa? A festa começa por mandado de Deus, lá quando o povo de Israel estava preso, escravizado no Egito, e começa, se você quiser olhar isso, em Êxodo capítulo 12, está lá relacionada o dia que começa isso, Êxodo capítulo 12, versículo 11, tem a ver com a 10ª praga, quando Deus manda 10 pragas para libertar o seu povo lá do Egito, e a 10ª praga é a morte dos primogênitos, tanto das pessoas como de animais, daqueles que não tivessem o sangue do cordeiro nos batentes das portas. Então o povo de Israel foi avisado, colocou o sangue do cordeiro nos batentes das portas, e aqueles que não colocaram o sangue do cordeiro nos batentes das portas, tiveram seus primogênitos mortos, tanto de animais como de pessoas. Então cada família deveria sacrificar um cordeiro para si. O sangue do cordeiro deveria ser colocado nos batentes das portas, e o juízo de Deus viria sobre as famílias que não tivessem a marca do sangue do cordeiro. As famílias que tivessem a marca do sangue do cordeiro nas portas seriam poupadas do juízo. Deus protegeria, passaria por cima. Isso porque a palavra Páscoa, do hebraico Peshá, significa passar por cima. O anjo da morte passou por cima e ali houve vida, por causa do sangue do cordeiro. É só olhar isso em Êxodo capítulo 12, você vai entender então o que está acontecendo. Mas, pensando nos cristãos, o que é que os cristãos comemoram na Páscoa? Nós precisamos lembrar que Jesus, enquanto esteve entre nós, sendo Deus encarnado, Ele realizou o seu ministério indo até a cruz, e pouco antes de ir à cruz, Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos. Mateus capítulo 26, 17 a 30 diz o seguinte, Mateus 26, 17 a 30: No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade, ter com certo homem, e diz-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Ele então respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Pois bem, se nós voltarmos a Êxodo 12, nós vamos ver que a ceia da Páscoa incluía carne assada de um cordeiro, pães asmos e ervas amargas. Não tem nada a ver com aquilo que se pratica nos dias de hoje, com ovos de chocolate, com
bacalhau e outras coisas desse tipo. Agora, olhando para o Novo Testamento, nós vamos ver que aquele que era representado lá no Velho Testamento como o cordeiro, um animal que morreu e teve seu sangue então colocado nos batedos das portas, aquele animal aponta para Jesus, que no Novo Testamento é apresentado assim. Nós temos dois textos, 1 Coríntios 5,7 e João 1,29. O texto diz o seguinte, lá de 1 Coríntios 5,7: Cristo é o Cordeiro Pascal que foi sacrificado por nós. E em João 1,29, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, o Cordeiro Pascal que foi sacrificado por nós, verteu seu sangue a favor de todo aquele que nele crê. E o texto lá de 1 Pedro 1, 18 e 19 diz o seguinte: sabendo que Deus pagou um preço para vos livrar daquela forma inútil de vida que receberam por tradição dos vossos pais. E esse resgate pagou, não com ouro ou com prata, mas com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Sim, somente o sangue de Cristo Jesus é a solução para o pecado da corrupção deste mundo. É através do sangue de Jesus Cristo que encontramos perdão para o nosso pecado de desobediência contra Deus. Somente através do sangue de Jesus é que temos paz com Deus, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, conforme Romanos 8:1. Conforme nós vimos lá então em Mateus 26, 17 a 30, Jesus participou da Páscoa e depois se retirou para o Monte das Oliveiras. Ali no Monte das Oliveiras, Jesus orou e em agonia se submeteu à vontade do Pai. Ele orou enquanto seus discípulos dormiam: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice de dor. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Posteriormente, então, Cristo foi traído, foi preso, julgado, condenado e crucificado. Na cruz, ele morre a minha morte, ele morre a sua morte. Lá na cruz, Jesus diz algumas palavras, e eu quero destacar duas frases daquilo que ele disse. Em João 19:30 ele diz: está consumado, ou seja, quando ele vai se entregar, quando ele vai, enquanto homem, morrer, ele então morre a minha morte, a sua morte, ele diz: está consumado. Mas antes ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Cristo se entregou pelo pecador na cruz do Calvário. Ele se entregou no dia de Páscoa, uma sexta-feira, e ele ressuscitou então no domingo. Ele morreu, foi sepultado, colocado em um sepulcro que foi lacrado, guardado por alguns vigias, mas no domingo ele ressuscitou. E posteriormente então ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Assim, o que nós celebramos hoje não é a Páscoa, mas sim a ressurreição. Não celebramos a morte, mas sim a vida. A ressurreição de Cristo é um dogma da fé cristã. Confirmou a divindade de Jesus, conforme Romanos 1:4. Firmou ou serviu como garantia da justificação dos salvos, conforme Romanos 4:25, e forneceu uma base para a certeza de nossa própria ressurreição futura, conforme 1 Coríntios 15:20 e 2 Coríntios 4:14. Porque Cristo ressuscitou? Cristo ressuscitou para vencer a morte. Cristo ressuscitou e venceu a morte. E todo aquele que nele crê vive na esperança de que, ainda que morra, viverá eternamente, conforme João 11:25, e que um dia será ressuscitado, conforme 1 Coríntios 15:52. Então, recordando, Cristo morreu a minha morte, Cristo morreu a sua morte, ele morreu pelo pecador, mas depois disso ele ressuscitou. Assim, o que nós celebramos hoje é a ressurreição de Cristo. Celebramos a ressurreição daquele que morreu para nos dar vida. Celebramos hoje a vida.
celebramos nova vida em Cristo Jesus, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Celebramos hoje a ressurreição de Cristo, celebramos hoje a vida, e porque Ele vive nós temos esperança, porque Ele vive posso crer no amanhã.